coisas que são possivelmente tóxicas e coisas que não são tóxicas mais. Então, os cogumelos apresentam uma solução ecológica para o nosso planeta que vem sendo negligenciada por muita gente. E ele é um exemplo específico de uma rede não centralizada que é capaz de transmitir informações de uma maneira não centralizada, né? Como uma rede hexagonal, como se fosse uma colmeia, assim, entendeu? Onde não existe centralização. Eu pessoalmente acredito que nem vocês, o universo inteiro é assim. Só que a gente se desconectou demais. A gente tem uma visão muito cética e pragmática, cartesiana, que nos distanciou dessa maneira de pensar, né? Ou dessa maneira de se sentir. Porque mais do que pensar é sentir isso e se conectar num nível que é além da racionalidade, simplesmente. Mas, ao invés da miséria, outro exemplo seria um universo em expansão. Ele segue essa mesma estrutura. Entendi, porque eu fui um dependente de 23 anos e depois eu usei muito assim como remédio chato com cogumelo. Então, eu preciso entender agora. É engraçado isso, a questão da questão da dependência química e das substâncias, que alguns chamam de psicodélicas, mas que são, na verdade... Você falou que eu usei o cogumelo como natural, né? Coisa natural, não como remédio natural. Sim, sim. Eu acho que os cogumelos, em geral, eles têm diversas utilidades, né? Uma dessas é o tratamento de dependentes químicos, que é provado hoje em dia como extremamente eficientes, né? O engraçado, o Paul Stamets, ele fez uma pesquisa ano passado, depois do vazamento de petróleo no Golfo, porque ele já havia descoberto um tipo de cogumelo que era capaz de digerir o petróleo bruto quando o petróleo bruto se encontrava na areia. E aí ele foi, com o vazamento de petróleo do Golfo, ele foi procurado pelo governo americano, com quem ele já trabalha regularmente, para ver se ele tinha algum tipo de solução. E aí, enfim, a grande preocupação dele é que nenhum tipo de cogumelo que ele conhecia era capaz de se reproduzir e se alastrar com a água salgada. Ele conseguiu, depois de algumas semanas de pesquisa, desenvolver, eu acho interessante que você falou a questão do cogumelo. Eu liguei o fato que você estava falando da soja. Esses cogumelos que eu usava são das fezes do boi, né? Na ferita fazia. Usava isso. Natural. Então, esse cogumelo que vem das fezes do boi, ele é um cogumelo psicoativo, né? Ele tem efeitos que alteram a consciência. É justamente um cogumelo parecido com esse que o Paul Stamets conseguiu desenvolver, que era capaz de digerir o petróleo na água salgada. E, na verdade, para fazer com que esse cogumelo crescesse na água salgada, ele teve que fazer travesseiros de cânhamo com esses cogumelos nascendo em cima. E esses travesseiros de cânhamo com cogumelo psicodélico nascendo nele era capaz de digerir o petróleo bruto na água. O governo americano se negou a utilizar porque era um cogumelo psicodélico. Entendeu? Então, quão grande é a hipocrisia de um governo por um fato que, sabe, completamente desconecto do problema que o cara está sendo capaz de resolver, para negligenciar uma solução viável, ou para pelo menos negligenciar a continuação desse estudo para se resolver um problema. Ao invés disso, eles preferem tacar um monte de químico lá no Golfo do México sem saber o que isso vai causar, entendeu? Ou até sabendo o que isso vai causar, achando que vai resolver, criando uma ilusão de que o problema está sendo resolvido, e negligenciar uma solução dessas. Entendeu? Isso, na minha opinião, é uma coisa absurda. Entendeu? E isso é uma realidade que se vive principalmente lá no Império, lá na sede do Império. Mas, enfim, eu queria mostrar um pouco o que eu mudei na minha vida pessoal. Eu estava falando da Ciclo, então a gente começou esse projeto e através da Ciclo, que fica perto de São Jorge, a sede, a gente tem uma outra sede em Nova York também, então nós estamos trabalhando lá e aqui.
educando tanto a população local quanto pessoas, né, burguesinhos que vêm da cidade querendo aprender sobre ecologia. Mas sempre dando oportunidade, trazendo também a comunidade local. Então nós treinamos ao longo dos últimos 4 anos umas 40 pessoas na técnica de superadobe, que é uma técnica de bioconstrução que utiliza a terra principalmente como material. Uma técnica desenvolvida por um arquiteto iraniano, Nader Khalili. São casos que são a prova de terremoto, a prova de fogo, a prova de bala, a prova de enchente, e que não são, infelizmente o superadobe não é uma técnica reconhecida pelo governo brasileiro. Apesar de ter sido reconhecida pela Califórnia, que tem as normas de construção mais rígidas desse planeta. Enfim, treinamos 40 pessoas nessa técnica, 40 locais nessa técnica. Também a gente tem ajudado a implementar sistemas de captação de água de chuva. Então, para regiões como aqui no semiárido, no qual a gente tem um período de chuva e um período de seca, isso é muito importante, né, para a gente conseguir utilizar o mínimo necessário dos recursos fluviais. Então, a captação de água de chuva, ela é uma ideia que tem que ir além da área rural, ela tem que vir para a cidade. Né? Eu tive com uma pessoa que fez um estudo que os prédios em Nova York, aqueles 4 andares, o prédio padrão de Nova York, que chamam de brownstone, em um brownstone, a quantidade de chuva que cai no telhado seria suficiente para dar descarga naquele prédio por 7 anos. Então por que a gente está usando água potável para dar descarga? Né? Água mineral, que deveria ser usada somente para beber. Né? Então isso é uma ideia que tem que ir além. Então a gente tem feito esses sistemas de captação de água de chuva. Outra tecnologia com a qual a gente trabalha é o ASPC, que é o aquecimento solar de baixo custo. Uma alternativa para um país como o Brasil, ensolarado, né, nos 4 cantos a maior parte do ano, que faz total sentido e é um sistema muito barato, um sistema que custa R$300, entendeu? Não tem por que não estar fazendo. Se a gente começar a implementar esse tipo de solução, a gente não precisa de Belo Monte, entendeu? A gente não precisa de mais, sei lá quantas usinas nucleares. Então, não é negar a tecnologia, mas é usar ela de uma forma mais inteligente, de uma forma mais integrada. Então, né, esse sistema, esse aquecimento solar de baixo custo que a gente vem fazendo, a gente vem desenvolvendo, como eu falei, essas bacias de evapotranspiração para o tratamento de água negra, né, para o tratamento das águas, assim como os banheiros secos. A gente também, para áreas onde tem bastante gente, a gente trabalha o banheiro seco. E além disso, em termos de agricultura, seguindo o agricultor suíço estabelecido no Brasil, Ernst Gosch, a gente vem desenvolvendo sistemas agroflorestais. Vou mostrar alguns exemplos. O sistema agroflorestal basicamente é uma alternativa às monoculturas, né, que utilizam uma diversidade de plantas juntas e mimetizam o processo de sucessão natural que ocorre numa floresta. Então, ao invés de eu estar plantando só bananeira ou só cana, eu estou plantando canteiros e tem bananeira, cana, abacaxi, verduras, tudo junto. A diversidade e a complexidade da biodiversidade existente no canteiro agroflorestal faz com que as pragas sejam praticamente inexistentes. Então, eu tenho áreas lá de 1 hectare, 2 hectares, áreas que a gente ajudou a implementar, com todos esses tipos de planta, sem nenhum recurso externo. Né? O adubo a gente mesmo cria, a gente não sabe. O adubo a gente mesmo cria através de diversos tipos de gramíneas, de plantas como margaridão, capim-elefante, ao longo desses canteiros, simplesmente para gerarem matéria orgânica e tornarem uma cobertura vegetal
e assim a gente poder um lugar que é árido durante 6 meses por ano está tendo esse tipo de biodiversidade. A gente tem áreas ali de 3 anos, eu tenho amigos com áreas de 5 anos aqui em Brasília, e outras pessoas com o próprio Enzo tem uma área na Bahia, no Recôncavo Baiano, uma área que foi completamente devastada, e que ele está ali há 25 anos, você olha no Google, a área dele é a única verde, assim, é uma coisa completamente verde, extremamente produtiva, produz cacau, produz açaí, e produz de uma maneira abundante. Então, o filme me levou a pôr essas ações, essas soluções que eu descobri através desse filme em prática, né? Porque não adianta só, como eu disse, não adianta a gente só falar e pregar as coisas, a gente tem que buscar a coerência. E usando a água adubada, a água escura também adubada ou não? Você está falando a água, no caso, ela vai para aquela bacia de evapotranspiração onde a gente tem bananeiras, né? Uma das coisas que a gente... os recursos que vem do banheiro seco, esses sim são levados para um minhocário, transformados em humus e utilizados na agrofloresta. O único problema, a única coisa que você não quer usar esse adubo de origem humana é em hortaliça, mas em árvores não existe o menor problema. Não tem toxicidade inicial. Eu vou só, para finalizar aqui, porque eles falaram que eu estou demorando demais, eu vou mostrar aqui um pouco do que a gente vem fazendo na Chapada, né? Então isso daqui foi o evento Gaia Connect, Conexão Gaia, que a gente fez ano passado, no qual a gente trouxe pessoas do mundo todo, de diversas classes sociais, para passar uma semana ali com a gente, aprendendo técnicas de bioconstrução, de agrofloresta, e justamente também aprendendo a viver em comunidade de novo, a trabalhar de uma forma cooperativa ao invés de competitiva, que eu acho que é a principal mensagem que a gente está tentando passar aqui. Então você vê, isso aqui é uma oficina de adobe, o pessoal mexendo a terra, o Marcos estão explicando. Coincidiu de, na mesma época, está tendo um encontro de povos indígenas lá na Chapada dos Veadeiros, é um encontro que acontece todo ano, eu recomendo quem não foi ir, em meados de julho, né? Então a gente aproveitou e levou o pessoal lá para passar uma noite com os índios e tal, os crianças indígenas lá. Aqui o pessoal, isso aqui é um banco de superadobe, né, que é essa técnica que utiliza sacos de produtos agrícolas com terra comprimida para construção. E aqui o pessoal construindo um tanque de ferro-cimento, que é uma técnica que utiliza o mínimo de material para abrigar o máximo de água. De novo, aquela coisa de fazer o mais com menos, né? Reservatório. É um reservatório de água para captação de água de chuva. Isso daqui é uma construção superadobe, né? Na verdade, nosso banco de sementes lá construído em superadobe, ou seja, são esses sacos empilhados novamente. Essa técnica é uma abóbora, então essa caso é a prova de terremoto, né? A prova de vários tipos de desastre natural, a prova de fogo, enchentes, etc. Isso daqui é um laguinho que a gente fez que capta 70 mil litros de chuva. Né? Então, ou seja, aqui na plena seca, em julho, a gente tem esse laguinho cheio, com água que vem da chuva, que torna o ambiente mais agradável e a gente ainda cria tilápia lá, então está proporcionando alimentos também. Então, a cozinha toda fogão a lenha, né? Toda feita de adobe, né? Que você vê os substâncias com um sistema de captação de água de chuva, o pessoal todo trabalhando na cozinha, todo mundo tem que ajudar a lavar a louça. Aqui o Sandete explicando, daqui é um tanque de 30 mil litros que capta água de chuva também, explicando como que o sistema funciona, porque a primeira água sai, uma bola que flutua, que faz com que a primeira água que é trazida, que tem a folha e tal, ela desce. É só depois que enche aqui, e desceu toda a matéria orgânica, que ela vai começar a encher o próprio tanque. Da cozinha. Isso daqui é um canteiro agroflorestal na fase inicial, né, que ainda é de hortaliças. Estão explicando. Isso aqui é um banheiro seco, banheiro aqui em cima. Essas áreas aqui são viradas para o norte, então recebem um sol forte, a temperatura chega a 75 graus lá.
e uma mistura de serragem com as fezes fazem com que haja uma relação de nitrogênio e carbono perfeita para que isso, dentro de 6 meses, se torne um adubo de primeira qualidade. E o processo de biodigestão? Nesse caso, isso daqui não é um banheiro seco. O biodigestor é um outro processo. Né? Você tem um biodigestor que é uma câmara fechada. A gente começou com esses banheiros secos. Depois a gente viu que para volumes menores era mais eficiente o biodigestor com a fossa de bananeira, e a gente deixou isso daqui. É interessante quando você tem um grande fluxo, muita gente. A fossa de bananeira está aí? Eu acho que tem alguma imagem. Eu acho que tem alguma imagem. Não sei se a arara está arrumando. E sei lá, se vocês quiserem visitar, ciclo.org, isso aí, né? Só me avisar, a gente pode proporcionar, a gente recebe voluntários o ano todo, a gente faz parte do GUF, que é um programa de... Arara ali são reais? Não, sensação gráfica. Não, são reais, tem um monte de arara ficando lá, a gente vê toda hora. Ela sempre passa às 6 da manhã e depois às 6 da tarde. Aqui a construção, né, do tanque de ferro-cimento para captação de água de chuva, aqui o rancho de novo, né, que foi feito todo com madeira de reflorestamento, pedras, superadobe e ferro-cimento. O pessoal já se jogando no mar, se climatizando. Essa aqui já é uma área de agrofloresta, você está vendo essa árvore aqui, é uma área que tem 2 anos, já tem árvores, né, desse tamanho, você vê o pau-balsa, já o tamanho que já está. Ou seja, eu dando um curso de superadobe, que é o meu forte, sistema de captação de água de chuva aqui, uma espiral de ervas, que é outra maneira de você, né, de novo, sistema de captação de água de chuva, aqui dá uma visão geral, o pessoal fazendo adobe, né, pisando adobe, cobre, na verdade, é uma mistura que usa palha e terra para a construção. Né, então, o pessoal construindo, metendo a mão na massa, literalmente. E é isso aí. Para quem quiser saber mais sobre a Ciclo, é www.ciclo.org. O meu filme, de novo, vai ser lançado no Brasil agora em junho, em 6 cidades, inclusive Brasília, 2012, Tempo de Mudança. A gente tem uma página de Facebook, que é sempre atualizada, então se você está no Facebook, procurar 2012, Tempo de Mudança, você vai achar, ou no YouTube também, você vai achar vários dos nossos vídeos. E é isso aí, obrigado pela oportunidade. Eu queria só fazer uma pergunta. Sim. Porque a água tratada, você falou que não serve para as folagens, né? E a solagem, ela recebe o sol? Que seja criada através das fezes humanas, não deve ser utilizado em hortaliças, com precaução. Existe uma pequena possibilidade de contaminação se a digestão não tiver ocorrido de forma correta. Então, por exemplo, na verdade, para você utilizar o material que vem de um banheiro seco numa horta, você teria que passar banheiro seco para um minhocário para depois usar ele na horta. E aí realmente teria que fazer uma análise para verificar. Para evitar esse tipo de problema eu não uso, eu uso só nas árvores. Nas árvores não tem problema. Vocês não descobriram porque o sol vem na folhagem e penetra o infravermelho não, né? Então, quando a gente come, a gente sobe essa coisa do sol, na folhagem. No caso, realmente, a experiência que eu tenho e que tem sido dividida comigo é de não utilizar nem raízes, nem nas folhas o adubo de origem humana, entendeu? Mas a mais específico, assim... Vocês não foram procurar ainda também, né? Não, assim, a gente até tem procurado e eu tenho isso como objetivo, entendeu? Mas eu não vou pregar isso, porque como existe a chance de ter algum tipo de patógeno, eu não vou pregar isso ainda até eu ter certeza, ter verificado de que qual é o sistema que realmente tem essa capacidade de gerir os patógenos a um ponto de que você poderia usar isso numa hortaliça. Então eu sei que é viável para uma árvore, uma frutífera. Uma hortaliça, eu não vou pôr a minha mão no fogo e realmente uma ecóide da vida.